O extra da novela capítulo 127. Funeral. Meu corpo estava pesado e a tontura varreu minha cabeça. Nessa situação em que eu mal conseguia manter minha sanidade, uma estranha suspeita surgiu dentro de mim. Este mundo era um romance ou realidade? De repente, as frases que escrevi no meu romance surgiram na minha cabeça. O conteúdo do meu romance ganhou vida, e os contos heróicos de Chai Jin-Yong passaram diante dos meus olhos. A Torre do Desejo, embaralhamento de artefatos e a Torre do Milagre. No entanto, essas coisas não podiam mais acontecer. Pela primeira vez, fui superado com a percepção de que matei uma pessoa. Eu podia ouvir o som de algo quebrando dentro de mim. Este mundo era apenas um romance. Era o som daquela crença subconsciente se estilhaçando. TSS. Botas pretas desceram no granizo cobrindo o chão. Eu levantei minha cabeça em transe. As pupilas escuras de Boz entraram na minha visão. Seu corpo estava esvoaçando no campo nevado. Cuide do cadáver. O chefe murmurou. Olhei para Chai Jin-Yong, que estava deitado tragicamente com metade de sua cabeça explodida. Ele havia se transformado parcialmente em um demônio. A energia demoníaca ainda permanecia em seu corpo, que logo entraria em combustão em uma enorme explosão. O chefe me ajudou a levantar. Naquele instante, notei que meu corpo estava meio queimado. As roupas finas que eu estava usando para o Janos desguise tinham queimado quando eu disparei minha arma. Embora meus pés estivessem no chão, eu não conseguia ficar de pé. Cambaleando, minha cabeça caiu no ombro de Boz. Boz ficou parado e me aceitou. Logo, um portal apareceu nas proximidades. Jani e Khalifa saíram de dentro e, quando viram o que aconteceu, suas expressões ficaram sérias. Naquele momento, a energia demoníaca disparou do cadáver de Chai Jin-Yong. Foi aí que minha memória terminou. 3 de janeiro, uma noite particularmente fria e escura. Quang. Chai Jin-Yong abriu a porta. Dentro de um local de descanso de cadáveres, ele encontrou um rosto familiar. Olá, Chai Jin-Yong. Cientista forense, Kim Jong. Eles se uniram 11 anos após a morte da esposa de Chai Jin-Yong. Sem poupar tempo para cumprimentar, Chai Jin-Yong se aproximou do cadáver deitado ao lado de Kim Jong. Quando viu o cadáver, cerrou os dentes. Um cadáver frio de um homem cujo rosto estava meio explodido. Era seu filho, Chai Jin-Yong. Você tem alguma pista sobre o suspeito? Chai Jin-Yong manteve sua compostura o máximo possível. Ainda não. Uma barreira de isolamento deve ter existido ao redor da cena do crime. Não há um único vestígio do incidente restante. Os investigadores hoje em dia tinham todos os tipos de dons sobrenaturais, psicometria, leitura fria, etc. No entanto, nem mesmo os investigadores mais competentes da Coreia conseguiram encontrar qualquer evidência. Foram os Djinns? Não temos certeza. Mas a energia demoníaca bem aqui. Chai Jin-Yong apontou para a energia negra coalescida ao redor do braço direito de Chai Jin-Yong. Eu pareço um tolo. Dos olhos avermelhados de Chai Jin-Yong, as lágrimas começaram a fluir. Chai Jin-Yong. Kim Jong suspirou suavemente. Ele não teve escolha a não ser dizer o que não queria dizer. Esta energia demoníaca veio do corpo de Chai Jin-Yong. O que? O rosto de Chai Jin-Yong se contorceu assustadoramente. Kim Jong olhou para ele com os olhos baixos. Essa energia demoníaca veio de seu corpo, mas foi interrompida no meio da viagem por suas veias. E isso deve ser porque ele morreu. Chai Jin-Yong foi incapaz de entender as palavras de Kim Jong. Não, ele se recusou a aceitar. Energia demoníaca veio de seu corpo. Isso era impossível. A menos que Chai Jin-Yong fosse um Djinn. Se for você, deve ser fácil encontrar o assassino amaldiçoado que matou seu filho. Kim Jong continuou a falar enquanto Chai Jin-Yong olhava para ele com olhos arregalados e respiração áspera. Com o poder de Dayun, com o poder de Chai Jioshu, até mesmo invadir o Pandemonium não deve ser difícil. No entanto, não estamos mais vivendo nos anos 80. O olhar de Kim Jong caiu no braço direito de Chai Jin-Yong. Jin-Yong se tornou um Djinn? Não, é a primeira vez que vejo um braço assim. Isso é ainda mais elaborado do que a transformação do diabo dos Djinns. Você pode ver que está persistindo mesmo depois de sua morte. A respiração de Chai Jin-Yong ficou ainda mais desordenada. A intenção de matar podia ser sentida em seus olhos olhando para Kim Jong.
Só posso supor que algo aconteceu há 4 anos durante a operação de supressão de Jin. Para descobrir o motivo exato e procurar o culpado, será necessária uma autópsia. No entanto, uma autópsia revelará o verdadeiro estado de Jinyon. Chai Xin-euk olhou para seu filho. O olhar do pai esquadrinhava o corpo do filho. Um rosto meio inchado, um olho para sempre fechado, um corpo ossudo e frágil um braço direito devorado por uma existência misteriosa. Chai Xin-euk lentamente fechou os olhos. Uma emoção fluindo das profundezas de seu coração o corroeu. Este braço direito. Depois de um silêncio momentâneo, Chai Xin-euk falou. Você é o único que sabe disso. Kim Jong manteve seu silêncio e assentiu. Você está certo. Sim, mas é algo que teremos que revelar um dia. Para a humanidade. Chai Xin-euk colocou a mão na bochecha de seu filho. Sua pele já estava fria e seca. Acariciando o que não parecia diferente de um peixe, Chai Xin-euk murmurou com um tom sombrio. Eu nunca pensei que veria o dia em que meu filho acordasse. Ele pensou que Chai Jin-yoon tinha morrido há 4 anos. Ele estava magoado com a dívida que não podia pagar. Mas há 2 semanas, quando seu filho milagrosamente acordou, ele sentiu que estava no topo do mundo. Hoje, perdi meu filho pela 2ª vez. Seu filho faleceu muito rápido, quase como se ele tivesse acordado para dizer um último adeus. Isso foi o suficiente para uma dor de cortar o coração, uma que Chai Xin-euk suportaria pelo resto de sua vida. Mas eu não quero perdê-lo uma 3ª vez. Para Naeun, quero enterrá-lo pacificamente. Chai Xin-euk falou, olhando para Kim Jong. Por causa da profunda tristeza em sua voz, Kim Jong não conseguiu dizer nada. Lágrimas caíram dos olhos de Chai Xin-euk. Kim Jong curvou-se com um suspiro. Eu farei o meu melhor. Vou me despedir agora. Com isso, Kim Jong deu a Chai Xin-euk algum tempo sozinho com seu filho. Em uma sala vazia com apenas a frieza do aço e um cadáver, Chai Xin-euk acariciou o rosto de seu filho com a mão trêmula. Por causa das lágrimas entupindo sua garganta, ele foi incapaz de dizer qualquer coisa. Ele só tinha um desejo. Filho. Meu filho. Espero que você tenha um pai melhor na sua próxima vida. Era uma lembrança do passado. Apesar de faltar cor e faltar vários pedaços, era um pedaço de memória que eu sonhava com frequência. Naeun. Depois de me ver praticar tiro com arco por um longo tempo, Opa chamou meu nome. Traço. Você pode fazer uma pausa se for muito difícil. Ele caminhou até mim com cuidado e segurou minha mão. Quando ele viu minha mão sangrando com bolhas e cortês, ele fez uma expressão triste, mas eu balancei minha cabeça. Vou tentar ainda mais. Eu quero me tornar um herói ainda maior que Opa. Ouvindo meu comentário arrogante e ousado, Opa sorriu e acariciou meu cabelo. Suas mãos eram quentes e confiáveis. Espero que você também. A propósito, você não se esqueceu da próxima semana, certo? Vamos a um parque de diversões. Uma viagem ao parque de diversões mais famoso da Coreia, Foreverland. Em vez de estar feliz, o eu em minha memória balançou a cabeça com um rosto perturbado. Eu não posso ir. Vou para outro lugar com meus amigos. Sério? Embora ele parecesse desapontado, ele rapidamente sorriu. Então acho que teremos que ir outra hora. Opa vai funcionar agora, então não se sobrecarregue. Você não vai crescer mais alto se você fizer isso. Te vejo mais tarde. Opa, esta manhã permaneceu tão vívida em minha memória por uma razão. Naquela noite, Opa voltou em coma. Lágrimas caíram dos meus olhos no momento em que acordei. A luz do sol deslumbrante brilhou pela janela e cutucou meus olhos. A manhã da montanha Baekdu havia chegado. O ar da escola de artes marciais de Oseok era claro e refrescante. Fenômenos de mana como neblina e barreira não eram vistos em nenhum lugar hoje. Eu me levantei e olhei ao lado da minha cama. As preciosas fotos que tirei com Opa estavam alinhadas em molduras. Um sorriso surgiu no meu rosto. Depois de olhar ao redor da sala para ter certeza de que não havia ninguém aqui, tirei uma foto que mantinha escondida abaixo deles. Era a foto minha e de Kim Jin. Saiu tão bem. Eu não estava olhando para essa foto por nenhum motivo em particular. Foi só porque saiu muito bem. Definitivamente não foi porque Kim Jin estava nele. Depois de colocar a foto de volta, eu me espreguicei. Sorrindo para a luz do sol quente do lado de fora da janela, fui para o banho. Você está aqui, Unye.
Assim que entrei no banho, uma garotinha de 10 anos me cumprimentou. Ah, ei, você acordou cedo também. É Jiai. Certo, Jiai. Yoon-seok tinha 16 discípulos oficiais, 8 homens e 8 mulheres. Eles receberam treinamento com Yoon-seok e outros 5. No entanto, Kim-soo, eu e os outros 10 membros do acampamento não foram incluídos entre os discípulos oficiais. Nós só ficaríamos aqui durante as férias de inverno e desapareceríamos depois. Tão bom. Depois de tomar um banho, eu pulei na fonte termal. Nada poderia dar errado em ficar em uma fonte termal rica em mana. Saí depois de cerca de 20 minutos de descanso. Colocando meu uniforme, fui para o jardim da frente, onde o treinamento matinal era realizado. Ei, Shai Na-eun, Shin Jong-ak e Kim-soo apareceram. Eles pareciam ter tomado banho também. Eu ri e falei. Não está uma linda manhã? Sim é. Eu sinto que posso bater em você hoje, então é melhor você tomar cuidado. Foi por causa do céu claro. Eu me senti particularmente bem hoje. Kim-soo olhou para mim estupefato e riu. Por que você está tão enérgico hoje? É porque hoje é o dia da carta. É? 3 de janeiro. Era o 10º dia deles aqui. Houve um evento especial na programação de hoje. Não, isso não tem nada a ver com isso. A eletrônica não funcionava na montanha Baekdu, então era impossível se comunicar com o resto do mundo. Embora esse problema pudesse ser contornado, Mestre Yoon-seok deixou as coisas do jeito que estavam. No entanto, hoje foi o dia em que foi possível comunicar com o mundo exterior. A hora da carta de hoje foi exatamente isso. Ela está certa, Kim-soo, a única para quem ela gostaria de escrever uma carta está aqui, então corte o absurdo. Você cala a boca. Caramba. Eu bati no ombro de Shin Jong-ak. Ele continuou me fazendo xingar quando eu estava tentando consertar meu jeito de falar. Ele está vindo. Yoon-seok estava andando em nossa direção com as mãos atrás das costas. Prepare-se. Ficamos em linha reta. Qual seria a duração do treino de hoje? 10 horas? 12 horas? 14 horas depois. O sol havia se posto há muito tempo e o treinamento infernal finalmente havia terminado. Atualmente, Shai Na-eun estava deitada em sua cama, olhando para um pedaço de papel. Oi, estou na montanha Baekdu. Isso não soa bem. Ela já escreveu a carta para enviar para Shai Jin-won. Seguindo seu coração, 30 minutos foram suficientes. No entanto, ela precisava de mais tempo com esta carta em particular. Estou na montanha Baekdu. O treinamento é tão fácil. Ponto e vírgula. O que você está fazendo? Vírgula não. Isso não é melhor. No final, Shai Na-eun bagunçou o cabelo e jogou a caneta no chão. Eu deveria ter lido alguns livros. Eu não sei escrever nada. Shai Na-eun suspirou. Mas não querendo desistir dessa chance que vinha uma vez a cada 10 dias, ela pegou sua caneta de volta. Enquanto Shai Na-eun estava imersa em pensamentos. Toque, toque, alguém bateu em sua porta, e a porta se abriu. O quê? Assustada, Shai Na-eun escondeu a carta com seu corpo. Quando ela levantou a cabeça lentamente, ela viu Yoon-seok olhando para ela. Shai Na-eun. Sua voz era baixa e sombria. Shai Na-eun colocou a carta no bolso e se levantou lentamente. Sim, mestre. Você realmente deveria bater antes de entrar no quarto de uma dama. Venha para fora por um minuto. Yoon-seok estava estranhamente sério. Sim. Apenas venha para fora. Ele parecia gentil, ao contrário do seu eu habitual. Enquanto Shai Na-eun o seguia, ela quebrava a cabeça para lembrar se havia feito algo errado. 5 de janeiro. O dia em que a notícia trágica foi anunciada foi um dia claro. Depois de receber a notícia de seu pai e mãe, Yoon rapidamente encerrou uma reunião e entrou em seu carro. Shai Jin-won morreu. Seus pais não lhe contaram mais nada. Yoon sentiu sua cabeça ficar em branco enquanto se sentava no banco do carro. De repente, ela pensou em Shai Na-eun. Foi apenas um par de semanas atrás que ela estava feliz por seu irmão acordar. Quando ela se lembrou disso, ela sentiu seu coração afundar. Mesmo que não fosse da conta dela ou algo que ela experimentasse, ela sentiu seu coração apertar. Vamos descer. Yoo Jin-won falou suavemente. Yoon seguiu seus pais para fora do carro. Nenhum repórter ousou cercar a casa funerária de Daeun, tornando o local silencioso e solitário. Yoon parou enquanto caminhava até a entrada. Sob a sombra de uma árvore próxima,
Ela podia ver uma pessoa familiar. Kim Jin. Ele estava fumando um cigarro e olhando para a funerária com uma expressão complicada. Por que ele não está entrando? E ele está fumando. Yonha, o que você está fazendo? Nesse momento, sua mãe a chamou. Ah, sim, estou indo. Por enquanto, Yonha seguiu sua mãe para dentro. Assim que ela entrou na pequena casa funerária, ela procurou por Shai Na-yun. Shai Na-yun estava sentada em transe. Seus olhos vazios estavam cheios de desespero. Para ela, Shai Na-yun sempre foi brilhante e alegre. Foi a primeira vez que ela viu esse lado de Shai Na-yun. Engolindo seu suspiro, Yonha ficou na frente da família do falecido. Na-yun. Ah, Yonha. Você veio. Shai Na-yun cumprimentou Yonha. Ela tentou sorrir alegremente, mas isso a fez parecer ainda mais lamentável. Seus olhos sem vida pareciam prestes a explodir em lágrimas. No entanto, ela estava se segurando desesperadamente. Yonha entendeu. Esse era o tipo de garota que Shai Na-yun era. Sim, espere um minuto. Depois de ajustar seu vestido, Yonha ficou na frente do retrato de Shai Jin-yun e se curvou com sua família. Shai Jin-yuxi. Ah, você está aqui. Enquanto os dois pais conversavam, Yonha voltou para Shai Na-yun. Ela olhou em seus olhos e segurou suas mãos suavemente. Na-yun. Onde estão os outros? Eu não disse a eles. Eu não contei a eles, então não ligue para eles aqui. Shai Na-yun parecia desesperada. No entanto, Yonha pensou em Kim Jin, que estava esperando do lado de fora fumando um cigarro. Mesmo se você disser isso, essa pessoa já está do lado de fora. Aquela pessoa? Shai Na-yun perguntou humildemente. Kim Jin. Ouvindo o nome Yonha mencionado, Shai Na-yun caiu em transe. Ela se sentou imóvel, como se tivesse sido atingida por um grande choque. Eu estarei de volta em breve. Então, ela saiu da casa funerária. Shai Na-yun não conseguia nem andar direito. Suas pernas tremiam. A maneira como Shai Na-yun cambaleou para frente era muito diferente de seu habitual e energético. Yonha só podia sentir pena. O extra da novela capítulo 128. Funeral. 2. Quando abriu os olhos, viu um teto desconhecido. Em vez de desconhecido, era mais luxuoso do que qualquer outra coisa. Afrescos católicos adornavam as paredes e tetos, e quando me concentrei, as cores dos murais ficaram mais claras através da ressonância de mana. Era um mecanismo bastante misterioso. Sua vez? Enquanto eu olhava atordoado para os afrescos, uma voz soou. Virando-me, vi Boz sentado em uma cadeira. Ela tomou um gole de seu chá e olhou para mim. Você dormiu por 2 dias. Ouvindo essas palavras, eu rapidamente levantei minha parte superior do corpo. Muitas coisas poderiam ter acontecido em 2 dias. No entanto, Boz estava calmo. Não se preocupe, o encobrimento foi perfeito. Havia muitas coisas que eu queria perguntar a ela, mas não podia. Depois de olhar para mim por um tempo, Boz sorriu levemente. O funeral começa hoje. Ah! Uma voz atordoada saiu da minha boca. Ao mesmo tempo, as lembranças do momento em que apertei o gatilho ressurgiram. O funeral de Shai Jin-yun. Eu tinha o direito de ir lá. Eu cerrei os dentes. De repente, um forte desejo me dominou. Vasculhei meu bolso, mas não consegui encontrar meu maço de cigarros. Sua arma está aqui. Não entendendo meu movimento, Boz apontou para a prateleira. Minha Desert Eagle estava sentada nela. Eu peguei com cuidado. Provavelmente porque estava revestido de aether, não estava quebrado em nenhum lugar. Então, onde estamos? Como eu disse isso, coloquei a Desert Eagle no poder mágico do estigma. Vendo a arma se transformar em uma corrente de mana e se infiltrar em meu braço, Boz arregalou os olhos. Esse é um método de armazenamento bastante interessante. Não é nada demais. Dei de ombros. Boz sorriu e continuou sua explicação com orgulho. Esta é minha mansão construída em uma ilha no Mar do Leste. Ah, caso você esteja entendendo mal, esta ilha inteira é minha casa. Isso é incrível. Como Boz gostava de ser elogiado, exagerei um pouco. Por que não abrimos as janelas? Boz abriu as janelas com orgulho. Olhei para fora, para o oceano que parecia uma pedra preciosa, céu claro e brisa salgada. Era realmente um cenário digno de se gabar. Espere, então como vamos voltar? Você não tem um portal pessoal? O chefe estava claramente se gabando.
Portal pessoal. Era um sistema para os ricos. Se me lembro bem, havia um em Busan. Então eu gostaria de ir para casa. Você pode ficar um pouco mais. Tem alguém esperando por mim. Eu vejo. Boss relutantemente me levou para fora. A ilha desconhecida em que eu estava tinha muitos atendentes correndo. No entanto, nenhum deles era humano. Eles eram fantoches criados pelo poder mágico de Boss que só podiam realizar tarefas definidas. Boss vivia em meio a marionetes que ela mesma criava. É um lugar solitário. Às vezes, você precisa se acostumar com a solidão. Caminhei pelo jardim em direção ao portal pessoal do chefe. Depois de caminhar cerca de 10 minutos, apreciando a bela paisagem da ilha, pude ver ao longe o chamado portal pessoal. Embora fosse menor do que o portal Stations, ainda era uma ferramenta mágica de alta tecnologia que poderia funcionar tão bem quanto outros portais. Eu só tenho que entrar? Sim, deve estar conectado a Busan. Eu vou com você. Há algo que eu preciso cuidar na Inglaterra. O chefe fez uma ligação. Logo, o portal foi ativado e entramos. Assim que chegamos na estação portal de Busan, passamos pelo caminho exclusivo para VIPs e paramos em uma encruzilhada. O destino de Boss era a Inglaterra, e o meu era Seul. Então eu te vejo mais tarde. Sim. Depois de trocar um adeus leve, eu me afastei. Fechando meus olhos, senti o poder mágico do portal engolindo meu corpo. Chorong, quando abri os olhos, pude ver a visão agora familiar da Seul Portal Station. Saí da estação sem pensar muito, depois comprei 3 maços de cigarros em uma loja de conveniência próxima. O funeral de Chai Jin-won deve ser realizado na funerária de Daeun. Localizei usando o livro da verdade e caminhei até lá. Eu podia ver a funerária silenciosa e sombria. Mas não tive coragem de entrar. Eu também não achava que conseguiria passar pelos guardas do lado de fora. Então, eu apenas decidi assistir à distância. Eu disse a mim mesma que voltaria assim que meu coração se acalmasse. De pé debaixo de uma árvore próxima, peguei um cigarro. Depois de acendê-lo sem isqueiro, respirei fundo. Uma baforada de fumaça entrou em meus pulmões. Depois 2. Subconscientemente comecei a fumar de novo e de novo. Então, de repente, uma quarto visitante veio prestar homenagem ao falecido. Eu vi o Yeon entrando na funerária. Embora eu não tenha encontrado seus olhos, senti uma sensação desconhecida de mau presságio. Eu senti que tinha que sair antes que fosse tarde demais. No entanto, já era tarde demais. Ah! Uma voz atordoada saiu da minha boca. Shanayon saiu da entrada. Olhando ao redor da casa funerária, nossos olhos se encontraram. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Quando vi seu rosto, meus pés se recusaram a se mover. Toque, toque! Shanayon caminhou em minha direção, usando um vestido de luto. Seus movimentos pareciam lentos, e o som de seus passos era muito claro. Kim Jin. Ela chegou na minha frente antes que eu percebesse e chamou meu nome. Sem saber o que fazer, mantive meu silêncio. Como você descobriu? Yeon te contou? Shanayon sorriu forçosamente. Ela estava se esforçando para fingir que estava bem. A propósito, você é um delinquente. Por que você está fumando? No entanto, seu sorriso forçado fez seu rosto parecer ainda mais contorcido. Por que você não está respondendo? Ei, deixe-me ver isso. De repente, Shanayon estendeu a mão para pegar meu cigarro. O que? Você é louco. Eu soltei inconscientemente. Joguei o cigarro no chão e pisei nele. Shanayon não olhou para o cigarro. Seu olhar estava fixado em mim. Fumar melhora? Shanayon perguntou de repente. Sua voz estava trêmula, e uma torrente de lágrimas escorria de seus olhos. Imediatamente, minha visão ficou turva. Por que você está chorando? Só quando ela me contou é que percebi que estava chorando. Enxuguei minhas lágrimas com uma mão. Shanayon caminhou até mim um passo de cada vez. Logo, ela estava a apenas um passo de mim. Nossos corpos estavam praticamente se tocando. Eu tive que afastá-la, mas eu não conseguia me forçar a fazê-lo. Meu coração não conseguia seguir o que meu cérebro estava me dizendo para fazer. Shanayon estava chorando. Na frente de suas lágrimas, meu corpo estava congelado e incapaz de se mover. O que? O que devo fazer agora? Soluçando baixinho, ela baixou a cabeça para esconder suas lágrimas. Então,
Sua testa tocou meu peito. Eu não conseguia respirar. De repente, lembrei-me do que pensava antes. Que enquanto eu não fosse descoberto, eu poderia manter esse relacionamento. Eu. Mas vendo Shai Naeun chorando como uma criança, percebi que isso era impossível em primeiro lugar. Uau! Shai Naeun colocou seus braços em volta de mim. Nossos corpos se tocaram, e ela chorou em meu abraço. Eu estava com dor. Parecia que meu coração ia explodir. Tentei afastá-la, mas ela não me soltou. Na verdade, ela se aproximou ainda mais. A dor que eu sentia só ficava mais forte a cada segundo. O que eu faço sobre Opa? Ela finalmente explodiu em lágrimas. Incapaz de se conter por mais tempo, ela estremeceu incontrolavelmente. Opa. Seus soluços angustiados se tornaram um veneno que se infiltrou em meu corpo. Pobre Opa. O que devo fazer? Wang. Eu não podia suportar vê-la tremer de tristeza. Seu corpo pesava sobre mim. Eu sabia muito bem que não tinha o direito de consolá-la. Eu era alguém que não pertencia aqui. No entanto, antes mesmo de perceber o que estava fazendo, meus braços estavam apertados ao redor dela. Shanain cavou em meu corpo, como se estivesse tentando preencher o vazio em seu coração comigo. Se eu. Wang, as lágrimas de Shanain molharam meu peito. Minhas lágrimas fluíram até seus ombros. A brisa fria do inverno soprou contra nós, e a amargura da fumaça do cigarro nos engoliu. Shanain não foi capaz de suportar sua tristeza. Suas pernas cederam, e logo, ela desmoronou das profundezas de seu coração. Foi então que eu finalmente encontrei o que eu poderia dizer. Desculpe. Essa foi a única coisa que eu poderia dizer a ela. Eu sinto muito. Yang observou os dois à distância. A situação era muito melancólica e sombria para ser chamada de reunião tocante. Todos os tipos de pensamentos complicados passaram pela cabeça de Yang. Se um dia, Shanain descobrisse a verdade. Se um dia, Kim Ajin descobrisse a verdade. A história deles chegaria a um final triste. Ou eles superariam todas as probabilidades e alcançariam a felicidade? Yang não tentou encontrar uma resposta. Ela colocou a questão do futuro para descansar. Quando ela estava prestes a voltar para a funerária, Shanain de repente perdeu as forças e desmaiou. Ela, sem dúvida, desmaiou. Yang rapidamente correu até eles. Ela está bem? No momento em que ela gritou, seus olhos encontraram os de Kim Ajin. Yang estremeceu inadvertidamente. Seus olhos estavam assustadoramente vazios. Deixando Shanain para Yang, voltei para casa. Um apartamento no distrito de Seocho, em Seul, a casa onde Evandeu e Yang estavam esperando. De pé na frente da porta, apertei a senha. Beep. Antes mesmo que a porta se abrisse, eu podia ouvir um som agitado lá dentro. Não entrei de propósito. Quem é esse? Ouvindo a senha passar, mas a porta permanecendo fechada, Evandeu murmurou intrigado. Eu sorri e abri a porta. Estou em casa. Do meu ponto de vista, nem meio-dia se passou desde a última vez que os vi, mas do ponto de vista de Evandeu, ela estava me vendo pela primeira vez em 2 dias. Evandeu sorriu brilhantemente e correu para o meu abraço. Gentil. Fiquei de joelhos e abracei. Evandeu era leve e quente. Então, de repente, eu me perguntei. Eu abracei Evandeu? Ou Evandeu me abraçou? Senti algo subindo do fundo do meu coração. Estremeci com a dor constrangedora. Jin, por que você estava tão atrasado? Eu estava esperando. Desculpe, algo aconteceu. Enquanto Evandeu tentava sair do meu abraço, eu a segurei com mais força. Você comeu bem? Nós pedimos comida. A propósito, está ficando abafado. Estou feliz. E você saiu para passear? Eu continuei a perguntar. Afrouxei um pouco os braços para não machucar Evandeu. Fui com a Yang. Certo, eu até construí um castelo de areia com um novo amigo. Sério? Eu não poderia dizer mais nada. Por causa do nó na minha garganta, minha voz não saiu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.